paz de Jesus. Então nós hoje vamos falar sobre uma mulher que está na Bíblia. Ela chama-se Abigail. Amém? Vamos falar sobre Abigail. Isso encontra-se no primeiro livro de Samuel, 1 de Samuel, no capítulo 25. E nós vamos falar sobre Abigail. E vamos retratar problemas conjugais. A atitude positiva de Abigail neste casamento. Nós vamos retratar aqui, eu vou retratar para vocês, não é? O que o livro descreve sobre a vida de Abigail. Esta mulher existiu, esta história é verdadeira. E ela tinha muitos problemas no casamento, coisas por resolver, e não tinha um casamento perfeito, amém? Muitos de nós também nos deparamos com estes problemas que Abigail passou. É por isso que eu quero contar esta história de Abigail, amém? Então, quem quiser abrir, em 1 de Samuel, no capítulo 25, fala do casamento de uma mulher que tinha todos os motivos para perder o foco do destino que Deus lhe tinha dado, por conta das circunstâncias de um mau casamento. Quantos de nós já pensámos que casámos mal, ou que se calhar a pessoa que nós temos não era de Deus? Então nós vamos ver estas coisas à luz da Bíblia. A dor de ser casada com um marido alcoólatra e abusivo pode tê-la distraído temporariamente, mas isso não se tornou uma distração fatal em sua vida. Quantos parceiros a pessoa já teve ou tem que a desviaram de Deus? Quantas pessoas tu já tiveste que não querem nada com Deus e fazem com que tu também não queiras ter nada com Deus? Não faça alianças com pessoas assim. A gente vamos ver que ela fez uma aliança com uma pessoa assim e não deu certo. Amém? A Escritura nos diz que Abigail era uma mulher de bom entendimento, 1 de Samuel 25:3. O que significava que ela era altamente inteligente. Ela era esperta, mas o mais importante era que ela era sábia. Além da sabedoria de Abigail, a Bíblia também nos diz que ela era formosa de aparência. 1 de Samuel 25:3. Formosa de aparência. Não tinha qualquer aparência. Isso significa que ela era mais do que apenas um rosto bonito. Ok? Isso significa que ela era formosa de corpo. A palavra aparência aqui leva em conta a imagem inteira, completa da pessoa, incluindo sua personalidade. Ela pode ter sido bonita, sim, mas também era agradável. Era bom estar com Abigail, era bom conviver com ela. Sua atratividade vinha de dentro para fora. Isso também é um ponto significativo, porque como veremos quando analisarmos a sua situação, Abigail tinha encontrado uma maneira de não deixar as questões do seu marido afetá-la de forma negativa. Nós temos que aprender a não nos deixar afetar negativamente por quem mora conosco, por quem vive conosco. Nós temos que aprender isso. Amém? Abigail tinha encontrado uma maneira de não deixar as questões do seu marido afetá-la de forma negativa. Ela não deixou o seu casamento infeliz afetar a sua pessoa. Quantos de nós somos afetados por um casamento infeliz? Deixamos de ir à igreja, deixamos de ter contato com Deus, deixamos de querer ouvir a voz de Deus, não temos prazer em orar, de ler a Bíblia, de adorar, porque nos sentimos infelizes num casamento, e deveria ser ao contrário. Procurar orar mais para que Deus transforme o seu marido, para que Deus transforme a sua esposa. Há um filme muito bom, que é o Quarto de Oração, que também há um casamento assim que está sendo destruído, e a mulher vai lá e pega e ora como uma guerreira, e Deus restaura aquele casamento. Eu creio num Deus que restaura casamentos, restaura famílias inteiras. Eu já vi isso acontecer, não comigo, mas com outras pessoas, e creio no meu Deus. Amém? Muitas mulheres piedosas de hoje podem se identificar com a dor de estar com um cônjuge, com um esposo ou uma esposa viciado em substâncias. O termo viciado em substâncias traz à mente alguém que não consegue manter a sua palavra. Hoje diz uma coisa, ora amanhã diz outra. A gente não consegue confiar naquela pessoa. Quando promete que vai controlar ou deixar o vício.
Isso implica alguém que desperdiça os recursos da família em suas próprias práticas egoístas. Do casal, o dinheiro do casal. Isso descreve o ciclo desmoralizante de sobriedade, seguida de crises de embriaguez ou de abuso de drogas. O ciclo de esperança seguido pelo desapontamento, cada vez que o usuário da substância se excede. Quanto mais está viciado, mais quer, mais quer. Isso descreve os milhões de mulheres que vivem com maridos que são viciados em outras coisas, além do álcool. Pornografia, jogo, tem que estar sempre a jogar. Este ciclo vicioso é o mesmo, quer o vício, seja jogo, drogas legais ou ilegais, álcool, pornografia ou adultério. São vícios. Verdadeiramente, qualquer mulher que tenha vivido com um ente querido o sofrimento de qualquer um desses comportamentos obsessivos pode testemunhar como Abigail, que uma família inteira pode ser levada à beira da ruína por uma pessoa de conduta indisciplinada e autoindulgente que só pensa nela e em satisfazer o seu vício. E qualquer um desses comportamentos é mais do que apenas uma distração casual. Tais comportamentos podem facilmente se tornar assassinos de relacionamentos, rupturas de casamentos, com efeito, uma distração fatal. Que a pessoa começou simplesmente por uma brincadeira, se calhar, e depois levou-a à desgraça. A Bíblia nos diz que Abigail estava casada com um homem muito rico, chamado Nabal. O nome Nabal é significativo, ok? Porque nos tempos bíblicos, o nome de uma pessoa era muitas vezes um reflexo do caráter da pessoa. O nome de uma pessoa era muitas vezes um reflexo do caráter da pessoa portadora daquele nome. O nome de uma pessoa também dava uma visão do seu destino e até mesmo refletia os dons que uma pessoa tinha ou as falhas que possuía naquela altura. O mesmo aconteceu com o marido de Abigail, Nabal, cujo nome significa zangado, chateado, violento, barulhento, insultante, uma pessoa difícil de agradar. A Bíblia mais à frente descreve Nabal como muito embriagado. 1 Samuel 25:36. Em termos modernos, descreveríamos Nabal como um alcoólatra ou um viciado. Oh, meu amor, minha titinha está aqui. A Bíblia mais à frente descreve Nabal como muito embriagado. É o versículo 36, como falei. Em termos modernos, descreveríamos Nabal como um alcoólatra ou um viciado. Ele é o protótipo de um marido que demonstra agressividade comportamental e verbal. Apesar da sua propensão ao álcool, Nabal era um rico fazendeiro, com grandes rebanhos de ovelhas em campo aberto, como foi o caso no início da abertura da nossa fronteira ocidental. Vamos agora aqui falar um bocadinho de cultura. Bandos de criminosos e ladrões percorriam o campo, atacando os acampamentos de pastores e roubando os rebanhos que tinham um velo valioso. Até mesmo matavam os homens que os pastoreavam na altura, ok? Na altura aquilo era rodeado, Nabal vivia ali, era o rico fazendeiro com as outras pessoas à volta e haviam ladrões, salteadores que tentavam roubar as ovelhas. E Davi e o seu exército estavam acampados à volta e guardavam os rebanhos e tudo o que era de Nabal, ok? No momento que esta história acontece, Davi, o futuro rei de Israel, estava vivendo nas montanhas e lutando contra o rei Saul. Ele tinha um grupo de 600 homens, não eram poucos homens, eram 600 homens, ok? Com ele, que embora considerados fora da lei, cuidavam dos pastores de Nabal, como eu expliquei, que estavam por perto, cuidando para que ninguém os ferisse ou tomasse as suas ovelhas, porque naquela altura havia muitos ladrões e salteadores. Okay? Os homens de Davi protegiam os rebanhos espalhados na Nabal, mas quando eles precisavam de provisões, de comida e outros suprimentos, a resposta de Nabal foi surpreendente. Se alguém guarda alguma coisa que é nossa, se alguém nos ajuda em algo, é normal nós retribuirmos, nem que seja com comida, né? Se a pessoa nos pede comida. Mas a resposta de Nabal não foi essa. Nós vamos ver.
Davi tinha enviado um mensageiro a Napal pedindo que retornasse o favor com comida e suprimentos. Não lhe pediu dinheiro, mas comida. Para os homens cansados que tinham protegido os rebanhos e os pastores de Napal. Em vez de serem graciosos e compreensível, como seria de esperar, Napal foi rude e agressivo. Ele não só respondeu com um enfático não, como também o disse em um tom de humilhação e desprezo. Furioso com a ingratidão e com os insultos de Napal, Davi reuniu 400 homens armados e declarou que nada e ninguém seria debaixo vivo no rancho de Napal pela manhã. Eu estou lendo a Bíblia, ok, irmãos? Podem pensar, isto é a Bíblia, não é? E isso inclui a Abigail, porque Davi, no seu coração, propôs matar todos, derivada àquela atitude. O que uma atitude de um homem faz. Para vocês verem o que uma atitude de um homem faz, não é? É capaz de matar todos à volta. De abençoar todos à volta ou de amaldiçoar, não é? Por um homem. Por isso você não pensar por a minha oração, nada vai acontecer. Como a Bíblia diz, isso não é verdade. Sua oração faz toda a diferença. A atitude de um homem faz toda a diferença. A atitude de uma mulher faz toda a diferença. Vamos ver a atitude de Napal e agora vamos ver a atitude de Abigail, que fez toda a diferença no coração de Davi. Bem? Furioso com a ingratidão e com os insultos de Napal, Davi reuniu 400 homens armados e declarou que nada e ninguém seria deixado vivo no rancho de Napal pela manhã. E isso inclui a Abigail. Felizmente, Abigail ficou sabendo antes sobre a crise que ia acontecer ao ouvir do mensageiro sobre como Napal tinha reagido. Abigail, em sua sabedoria, discerniu que Davi estava a caminho para executar a sua vingança. Uma mulher que tem um discernimento. A Bíblia fala disso. Oh, meu amor. A minha titinha está com tosse. Isto aqui já começa a ficar frio. Vamos para o inverno. Ok. Imediatamente, Abigail preparou ovelhas para os homens comerem. Assim como vinho, passas, pão e bolos de figo. Amém? Foi o que Napal não fez que deveria ter feito, Abigail foi fazê-lo. Todas as coisas que Davi e seus homens poderiam possivelmente necessitar, e ela preparou uma grande quantidade, porque eram muitos. Ela correu para interceptar Davi, e quando ela o alcançou, atirou-se aos seus pés, honrando e falando do futuro que ele teria como um grande guerreiro. Pois eu imagino o medo desta mulher, o sofrimento desta mulher, sabendo que ela iria ser morta, como todos aqueles que ela amava, que estavam à sua volta, como as pessoas, as mulheres que cuidavam dela na altura, não é? Eu imagino o sofrimento dela, de repente, estava tudo bem, e de repente parece que a vida dela ia desaparecer. Eu imagino, não é? Não deve ter sido fácil para ela, sabendo que o marido estava errado, ok? E honrando Davi, falando do futuro que ele teria como um grande guerreiro. Ela implorou que Davi aceitasse os seus presentes e desistisse do seu plano de vingança. Como uma mulher pode fazer bem ao coração do homem e desistir que ele não faça o mal, não é? Uma mulher pode levar o seu marido a fazer o bem e uma mulher pode levar o seu marido a fazer o mal. Ok? O coração de Davi suavizou-se diante da mulher penitente à sua frente e ele cedeu. Ele aceitou os presentes e elogiou Abigail por sua sabedoria em impedir um massacre sangrento. Quando Abigail retornou à casa do marido para lhe contar o que tinha acontecido, Napal estava no meio de uma festa de bêbados. E Abigail optou por não lhe contar a história até o dia seguinte, quando ele finalmente estivesse sóbrio. Há uma lição significativa nisso para as mulheres de hoje. Abigail sabiamente escolheu um momento oportuno para discutir um assunto difícil com o seu marido. Saiba escolher os momentos. Há um tempo para tudo. Abigail tornou-se proativa, em vez de reativa. Ela procurou ativamente encontrar uma solução, ao invés de perder tempo culpando o seu marido. Quando somos pegos em situações negativas, é muito melhor determinarmos o que somos capazes de fazer, se é sair do perigo imediato ou tentar minimizar os danos.
Em vez de alcançar a culpa na outra pessoa, nós tentamos sempre pôr a culpa na outra pessoa, que outra pessoa tem a culpa. Em vez de ficar no mesmo local e ser paralisado pelas circunstâncias, Abigail pôde apresentar ao marido uma situação que foi estabilizada, resolvida, tratada, com sucesso. E quando Nabal ouviu quão perto ele tinha estado de uma morte violenta pelas mãos de Davi, a Bíblia diz: seu coração morreu dentro dele. E ele se tornou como uma pedra. 1 Samuel 25:37. Nabal morreu depois de 2 semanas. Quando Davi ouviu que Nabal morrera e que Abigail agora era viúva, enviou mensageiros para buscá-la, juntamente com suas servas, e levá-las à estrada ao seu encontro para juntar-se ao seu grande exército. E Abigail tornou-se esposa de Davi. A história termina com Davi sendo coroado rei de Judá, na cidade de Hebrom, no sul do país. Abigail, a mulher que uma vez fora trancada em uma união com um marido violento e bêbado, havia se tornado uma rainha. Amém? Esta história é muito interessante e verdadeira. Não quer dizer que a irmã ou o irmão que está casado com alguém nestas condições, como Abigail estava, a que se vai divorciar e vai ser rainha. Como é óbvio que isto são naqueles tempos, ok? Deus tem um escape para a sua vida, Deus sempre tem um escape para aquele que o ama, Deus sempre tem um escape para aquele que o protege, ok? O divórcio não é de Deus, amém? E nós podemos orar e podemos jejuar pelo nosso cônjuge, assim como o marido pode jejuar pela esposa para que ela se converta, saia do pecado e deixe aquelas coisas todas, o vício, se for esse o caso, amém? Esta história demonstra que Deus deu um escape àquela mulher. Mas esse escape não quer dizer que vai ser o mesmo consigo, como é óbvio que não. Cada um tem a sua situação e cada um é tratado de maneira diferente, ok, irmãos? Cada um é tratado de maneira diferente. Com Deus, Deus reage dentro de uma cultura, ok? Estará a cultura na altura, mas eu tenho a certeza que se o irmão ou se a irmã tem um marido assim, com vícios, violento, recorra à oração. E eu tenho a certeza que o Senhor lhe dará um escape. Não estou dizendo com isso um divórcio, porque eu não creio nisso, ok? Mas eu já vi homens transformados e que batiam em mulheres. Eu já vi mulheres transformadas e que faziam mal aos seus filhos. Então, eu quero lhe dizer que há sempre uma solução. Eu sei que as lágrimas são muitas, o desespero às vezes ataca, o desespero às vezes aflige, há um nó na garganta que se prende, e isso atrai espíritos opressores às nossas vidas. O medo não é de Deus, é por isso que Jesus diz: lançai fora todo o medo, porque Ele é amor, e quando essas coisas vierem ao seu coração, você pense na sua mente: isto não me vai atingir, o medo não é de Deus, tu não vais conseguir me derrotar, demónio, sai! Sai, seta inflamada pelo maligno. Sai, seta do meu coração, Jesus, ajuda-me. Jesus, ajuda-me. Amém? E o Senhor, na sua misericórdia, virá com socorro. Vai transformar o coração do seu marido, vai transformar o coração da sua mulher. Amém? Porque Deus age na necessidade. Deus ouve. Deus não ouve a minha oração, Deus ouve a oração do aflito. Deus ouve a oração do cansado, do oprimido. Está escrito. Não é meu. E há aquelas pessoas que tendem a dizer: Deus às vezes reage com silêncio. Ouçam, irmãos. Eu conheci Jesus aos meus 6 anos. Deus nunca reagiu comigo no silêncio. Há pessoas que dizem isso. Eu, pessoalmente, não gosto muito de ouvir isso. Deus está no silêncio. Deus não está no silêncio. Ok? Deus nunca está no silêncio, porque de manhã a gente acorda e a gente ouve os pássaros, a gente vê a luz do dia e Deus já fez os céus e Deus nunca está em silêncio. Basta você abrir a porta e você ver que Deus nunca está em silêncio. A natureza fala, a natureza glorifica um Deus magnífico. Amém? Então Deus nunca está no silêncio. Nós é que não vamos ter com Ele. Nós é que não falamos com Ele. Então aí Ele vai ficar no silêncio, pois Ele está no silêncio para quem está no silêncio com Ele. Amém? Porque Deus, se alguém falar com Ele, e quando a oração falar com Deus, com o meu Senhor, amém?
Ele me responde. Às vezes eu falo. E depois eu tenho que me calar para ouvir a voz de Deus. Amém? E Deus sempre me responde. O Espírito Santo sempre me consola. Eu nunca fiquei sem resposta. Pode não ser a resposta que eu quero. Ou então ele não me dizer nada acerca daquele assunto. Mas consolar o meu coração. Encher o meu coração de paz. Eu creio que isso é uma resposta. Agora ele está em silêncio para quem está em silêncio com ele. Se você não fala com Deus, Deus também não vai falar consigo. Tá bom? Pronto. Que Deus vos abençoe. Que este vídeo seja de aconchego para as vossas vidas e para as vossas almas. E a Bíblia está cheia de coisas verdadeiras, de histórias edificantes, que aumentam a nossa fé, que o diabo quer roubar a nossa fé do nosso coração. Quanto mais nós lermos a Bíblia e ouvirmos a voz de Deus, mais o nosso coração se encherá de fé. Eu vou-vos mostrar a minha princesa. Pronto. Oh! Sabe o que é que ela tem aqui? É a Bíblia. Então eu já estou desde pequenina a ensiná-la a ler a Bíblia, amém? Pronto, eu quero deixar o meu grande beijinho para vocês todos. Queres deixar o beijinho, filha? Quer deixar o beijinho? Diz lá, olá! Pronto. Um grande beijinho para vocês todos e sintam-se edificados e abençoados, amém?